Bem-vindos. Estamos de novo na vossa companhia para este programa O Tempo é Agora, programa semanal aqui na DM TV, a Diário do Minho TV. Trazemos hoje à presença de cada um de vós a Catarina Miranda, a chefe regional do CNE em Braga. E com ela vamos conversar neste episódio. O tempo é agora. Catarina Miranda, bem-vinda. Obrigada. O que é ser chefe regional do CNE aqui na região de Braga? É um verdadeiro desafio ser chefe regional aqui na região. Primeiro porque foi aqui, é a região berço do CNE, foi aqui que nasceu. E, portanto, acaba por ser a verdadeira aventura e o verdadeiro compromisso de conseguir liderar o primeiro local, o primeiro berço do escotismo. Por outro lado, é um desafio absolutamente magnífico e diferente, porque nos permite abraçar toda uma região que é constituída por 235 agrupamentos, que estão divididos por 9 núcleos ao longo daqui da nossa arquidiocese, porque temos esta repartição semelhante à arquidiocese, e portanto vamos vendo também, ou tenho a possibilidade de ir vendo também, as diferentes metodologias, as diferentes formas de estar com os nossos jovens, de viver, a própria culturalidade de cada meio e tem sido um desafio bastante enriquecedor, mesmo a nível pessoal. Qual é a proposta que a região de Braga, que a direção, digamos assim, ou a junta regional, que Exatamente. é assim que se chama, Sim. qual é a proposta que neste momento está a ser feita a todos os agrupamentos aqui na região de Braga? Neste momento nós estamos a fazer uma vivência com Jacques Sévin. Todos os anos nós temos um modelo inspirador e este ano é Jacques Sévin, o fundador do escotismo católico. A nossa proposta é fazermos mais este ano, fazermos mais escotismo, vivermos mais e sermos cada vez melhores, sonharmos. Portanto, o primeiro ano foi o ser mais. Este ano vamos fazer mais e o próximo ano, que é o nosso último ano de mandato, queremos inspirar mais. Estamos no meio, então, do vosso mandato. Exatamente. Que, para além de ti, existe uma outra equipa. Há mais elementos nessa Sim. direção. Como é constituída a direção da Junta Regional? Portanto, nós somos 9. Destes 9, um é o nosso assistente regional, que é o nosso cônego João Paulo, e depois estamos divididos por diferentes secretarias. Temos a Secretaria das Atividades e Internacional, uma secretaria mais relacionada com a promoção das atividades, não só as atividades locais, mas também as atividades internacionais. Temos a Secretaria do Património e Sustentabilidade, que está direcionada para tudo o que são, ou a gestão de tudo o que são as nossas infraestruturas. Nós temos 2 centros escotistas mais a sede regional. A sede regional é na Rua da Boa Vista, aqui em Braga, e depois temos os nossos 2 centros escotistas, o Centro de Formação, o Campo Escola Fraião, e temos também o Poliacentro Escotista, que é mais dedicado para a área dos acampamentos. Temos também a Secretaria dos Adultos. Esta é uma secretaria direcionada para a formação de adultos. Todos os dirigentes do CNE têm que fazer uma formação para serem dirigentes, para trabalharem aqui a metodologia escotista, a parte da pedagogia, e são formações que são importantes para o nosso percurso e para estarmos com as nossas crianças e jovens. Depois temos a Secretaria Pedagógica, que é uma secretaria direcionada para o trabalho com as crianças, mais o trabalho da pedagogia, da lei promessa, mística em simbologia, garantirmos que estamos a trabalhar todo o nosso método escotista. Temos também a Secretaria da Gestão, uma secretaria mais direcionada aqui para a área financeira e administrativa, tudo o que são questões mais burocráticas. E tem depois também o chefe regional adjunto. E penso que não me esqueci de nenhuma. Quantos elementos na região existem neste momento vinculados ao CNE? Quantos escoteiros, vamos dizer assim? Embora nós sabemos que também existe uma outra associação
de escoteiros, Exatamente. mas do CNE, quantos elementos é que estão recenseados, mais ou menos, neste momento? Neste momento nós estamos a fazer precisamente o censo. E, portanto, nesta altura do ano estamos a receber escoteiros novos, estamos a ter aqui o novo acolhimento. Neste momento estamos quase nos 13 mil escoteiros. 13 mil escoteiros, sim, desde os mais pequeninos até sim, dos 6 aos 23, que temos os escoteiros e, obviamente, neste número também incluímos os adultos dirigentes. Então falaste dos 6 aos 23 e vamos explicar para quem nunca ouviu falar de escotismo, ou de escotismo católico ou do CNE, quais são essas etapas. Temos os mais pequeninos, que são os lobitos. Em que é que consiste a vida dos lobitos no CNE? Portanto, os lobitos é a secção mais jovem, a secção dos 6 aos 10 anos. E é uma secção direcionada ou fundamentada aqui, o modelo de vida deles é São Francisco de Assis, e eles trabalham aqui o trabalho em equipa, a descoberta deles próprios, muito aqui baseado também no livro da Selva, o respeito ao próximo. Trabalhamos aqui, tentamos incutir aqui muitas capacidades e muitas formas de vivenciarmos este modelo escotista. São aqueles que no uniforme usam o lenço amarelo. Exatamente. Depois a seguir temos os exploradores, que são dos 10 aos 14, neste caso os de lenço verde, aquele verde assim mais forte. No caso dos exploradores, é uma secção em que já trabalhamos mais a autonomia, a liderança, trabalhamos também, acaba por ser paralelo a todas as secções, a descoberta deles próprios, o conhecerem-se a si mesmos. E é também uma secção em que já lhes começamos a dar mais autonomia para que eles consigam depois serem cidadãos ativos na sociedade. Passamos depois aos pioneiros. Os pioneiros, já estamos aqui dos 14 aos 18 anos. É uma secção em que eles são mesmo incutidos a fazerem as suas propostas e as suas dinâmicas de atividade, em que eles são incutidos a trabalharem de uma forma bastante autónoma, de uma forma bastante independente e a trabalharem aqui o modelo inspirador de vida, que no caso deles acaba por estar mais associado ao empreendimento, à descoberta de novos mundos. E para terminar, temos os caminheiros. Temos os caminheiros. No caso dos caminheiros, eles são dos 18 aos 23 anos, é o lenço vermelho, neste caso, e aqui trabalhamos a descoberta do homem novo, a procura do homem novo neles mesmos, procurarmos Cristo dentro de nós. Já é uma secção totalmente autónoma, totalmente independente, que faz a sua própria proposta. É nesta fase de vida, no caminheirismo, que deixamos de trabalhar tanto em equipa e começamos a trabalhar mais connosco mesmos, no sentido em que se eu, enquanto caminheira, quiser ir a uma atividade a nível individual sem ser com a minha tribo, eu posso fazê-lo e sou incutida a fazê-lo. Portanto, acaba por haver aqui também já um espírito mais de lança-te ao mar e segue. E aí depois dos 23, o que é que eu faço ao chegar aos 23 anos? Ao chegar aos 23 é-me lançado o desafio de fazer a partida. E nesta partida eu posso escolher. Posso partir para a comunidade e servir a comunidade, ou então posso partir e fazer a minha caminhada e o meu percurso para ser dirigente do CNE. Portanto, neste caso, eu vou fazer a formação, vou investir em mim, na minha formação, vou começar aqui um estágio com as secções mais novas e vou enquadrar-me em alguma secção de alguma maneira e vou preparar-me para ser dirigente do CNE. Agora lá em casa estão a acompanhar-nos em família e já estão a conversar como é que se pode ser escoteiro. Como é que existe algum percurso? Tenho que entrar para lobito? Posso entrar em qualquer etapa da vida? Até posso entrar para dirigente, por exemplo, como adulto? Sim. Mas o que é que eu tenho de fazer
para entrar para escoteiro ou para fazer a experiência para ver se é de facto algo com o qual eu me identifico? Portanto, em qualquer altura da nossa vida nós podemos entrar para os escoteiros. Tenha 6, 7, 15, 20, 40, eu posso entrar para os escoteiros. Obviamente que o percurso vai ser diferente. Alguém que entra após os 23... Não começa em Lobito. Não começa em Lobito. Já entra aqui para a formação de adulto, porque vai ser dirigente do CNE. Depois, consoante a idade que entrar, abaixo dos 23, aí sim entra para a secção que se enquadrar. O Lobito, a referência então é a idade, não é? Exatamente. Não propriamente fazermos todo esse percurso, mas é de acordo com a idade de cada um. Exatamente. Portanto, de acordo com a idade, vai entrar para a secção que corresponde à idade naquele momento. E depois vai vivenciar todas as experiências que essa secção possa ter, ou então, no caso dos adultos que se queiram juntar a nós, vai fazer a formação e estar com as nossas crianças ou os nossos jovens. Mas não é na Junta Regional, não vou bater à porta da Junta Regional. Onde é que está acessível essa participação ou essa experiência no escotismo local? Qualquer pessoa, ou criança, ou jovem que queira fazer parte do nosso movimento, poderá dirigir-se a um agrupamento de escoteiros e dizer: eu gostava de ser escoteiro, eu gostava de entrar para os escoteiros, e será certamente bem acolhido, certamente que lhe darão todas as referências, horários de reuniões, que nós normalmente temos reuniões semanais de preparação, de dinâmicas, e portanto será aí o local certo. Eventualmente, se a paróquia não tiver escoteiros... Então, desculpa, o agrupamento é a estrutura local que está próxima da paróquia, Exatamente, é isso? sim. Portanto, cada paróquia, não. Há em 235 paróquias da região de Braga um agrupamento de escoteiros. Há paróquias que não têm, mas há sempre alguém vizinho, alguma paróquia vizinha, e podemos perfeitamente ser acolhidos numa paróquia que não é nossa no agrupamento. Isto é perfeitamente possível, sim. E então, é aí nessa estrutura local, é no agrupamento, que é essa a designação. Exatamente. Temos os agrupamentos, os núcleos e depois a região. E depois o nível nacional. A nível nacional. Sim, no caso da nossa repartição na região de Braga, temos também os núcleos, são 9. Temos o núcleo de Faf, o núcleo de Barcelos, o núcleo de Braga, o núcleo de Vila Verde, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Famalicão, exatamente. Vila do Conde e Póvoa de Cego do Maio. Exatamente. E Guimarães. E Guimarães, exatamente. São estes os nove núcleos que estamos divididos. Quer dizer que o escotismo não está implantado em todos os arciprestados, que são 14 na arquidiocese. Há aqui arciprestados que não estão representados no Não escotismo. estão representados, mas acabam por, se houver agrupamentos, estarem anexados a algum destes núcleos. Sim, por exemplo, no caso de Faf, Cabeceiras entra aqui. E então, essa experiência pode ser feita nos agrupamentos, mesmo que não exista na minha paróquia, eu posso procurar numa paróquia vizinha. E a experiência, essa possibilidade da experiência, não há aqui um vínculo logo direto, há aqui um momento em que eu posso, digamos assim, experimentar. Sim. Portanto, o jovem ou a criança que chega até nós pode vir, pode experimentar, pode ter aqui este período de adaptação. Há aqui uma fase de adesão, que nós chamamos fase de adesão, em que a nossa criança ou o nosso jovem está a fazer a adesão à secção, a todas as suas metodologias, e se depois, efetivamente, quiser permanecer no nosso movimento, então aí sim faz a promessa e é investido como escoteiro. O que é promessa? O que é isso, fazer a promessa e de ser investido como escoteiro, para quem não conhece? Portanto, numa fase inicial, quando nós fazemos a adesão à secção, nós ainda não podemos usar o lenço. O lenço é algo que nós só usamos após a nossa promessa. Então, eu tenho um lenço, sou um escoteiro, fiz promessa, é isso? Exatamente, é exatamente isso. A promessa é um momento muito marcante na vida de um escoteiro. É o momento em que nós recebemos o lenço. Ao longo do nosso percurso, se nós fizermos este percurso todo, fazemos 5 promessas. E, portanto, acaba por ser um momento mesmo muito marcante na nossa vida. Se eu fizer o meu percurso todo, desde Lobita até Caminheira, eu faço a minha promessa de Lobita, eu faço a minha promessa de exploradora
E depois as próximas promessas são a renovação da minha promessa. Portanto, em pioneira, em caminheira e em dirigente eu estou a renovar a minha promessa de explorador. E então a Catarina Miranda, como é que fez este percurso para chegar aqui a chefe regional? Qual foi o percurso que a Catarina Miranda fez? Portanto, a Catarina aos 7 anos entrou para os escoteiros, fruto aqui da avó e da mãe que lhe deram um empurrãozinho e disseram: olha, tu não queres entrar para os escoteiros? Tínhamos lá na minha paróquia uma dirigente que também estava sempre a falar com elas e a incutir, e eu entrei para os Lobitos. Qual é a paróquia? Galegos Santa Maria. E, portanto, entrei para os Lobitos e depois fiz este percurso todo de passar por todas as secções. Posso dizer que foi e que é a melhor experiência da minha vida e que em muito contribuiu para o meu crescimento, não só, ou acima de tudo, o meu crescimento pessoal, enquanto pessoa, enquanto cidadã. A determinada altura, nos caminheiros, foi-me lançado o desafio de: queres continuar no escotismo ou queres seguir para a comunidade e ser uma cidadã ativa? Eu disse: não, quero continuar porque eu identifico-me com este ideal escotista. E, portanto, segui para a minha formação. E neste período de formação fui sendo desafiada por outros dirigentes e ao longo destes desafios fui fazendo parte de outras equipas e entretanto desafiaram-me a ser chefe regional. E já lá vamos, mas antes, qual é a memória inicial que tens do primeiro momento do escotismo? O que é que guardas no coração do início desta tua caminhada? Guardo o meu primeiro acampamento. Acho que é sempre marcante para qualquer escoteiro o nosso primeiro acampamento. Lembro-me perfeitamente. Conta-nos um pouco como é que foi esse primeiro acampamento. Nós temos sempre associado uma temática às atividades, um tema e um lema. E lembro-me que na altura era a Pocahontas. Então andávamos todos vestidos de Pocahontas e de índios, não é? E recordo-me desse momento e da primeira noite em que dormi em tenda, porque é aquela coisa de repente estou dentro de uma tenda, o que é isto, com mais pessoas, nunca estive com elas, mas por outro lado aquelas conversas à noite entre amigas, as bolachas que o chefe dizia que não podíamos comer dentro da tenda, portanto recordo com muito carinho esse primeiro acampamento. Surge depois então, mais à frente, o grande desafio de liderar a região de Braga. Como é que surge esse desafio? Eu era secretária regional das atividades, na altura, já fazia parte da anterior equipa regional e na altura o chefe regional, na altura era o Cunha, desafiou-me, viu em mim capacidades e desafiou-me para fazer a sua sucessão. Até porque nunca tinha havido nenhuma chefe regional em Braga, até hoje todos os meus antecessores foram homens e portanto ele também achava que era um desafio interessante para a região de Braga ter a primeira chefe regional mulher. Qual é o grande desafio que estás a enfrentar nesta missão? Eu acho que não sou só eu, mas todos estamos a enfrentar um grande desafio, que é esta questão da Covid. Tem sido o verdadeiro desafio porque tivemos que nos reinventar, tivemos que nos adaptar a esta nova metodologia de fazer escotismo, mas por outro lado foi muito fácil. Nós trabalhamos num sistema de patrulhas, portanto portanto, isto divide-se em secções, o agrupamento tem as 4 secções. De que já falámos, dos Lobitos aos Caminheiros. Dos Lobitos aos Caminheiros. Em cada uma das secções está dividida em patrulhas, ou em bandos, ou em equipas, ou em tribos. Conforme a secção. Conforme a secção. Um pequenino grupo tem também uma designação própria. Exatamente. E esse grupo normalmente é constituído no máximo por 8 elementos. E, portanto, acaba por ser muito mais fácil nós trabalharmos com estes 8 elementos. Neste caso, estes 8 elementos estão divididos também cada um em cargos próprios. Temos o guia, que é o líder, temos o subguia, que é o seu adjunto, podemos ter um secretário, um tesoureiro, um socorrista, um guarda-material, portanto, cada um também está dividido assim. Cada pequenino grupo faz a sua própria experiência de responsabilidade. Exatamente, exatamente. E isto acaba por contribuir também para que se ganhem soft skills que nos vão empoderar para a sociedade e para o futuro, na nossa vida profissional.
E então, ao longo deste percurso escotista, as crianças podem ser guias, podem ser depois secretárias, depois podem ser tesoureiras e vão passando também por todos estes momentos. E com a pandemia nós vincamos ainda mais esta necessidade de trabalharmos estes pequenos grupos, estas pequenas patrulhas. E então tornou-se mais fácil fazermos escotismo. É óbvio que houve ali uma fase em que nos tivemos que adaptar e fazer o online, tal como a escola. O que é fazer escotismo online? Como é que se pode fazer um escotismo online? Explica-nos esse grande desafio, como é que vós na prática o conseguiste implementar? Este foi o verdadeiro desafio até hoje do mandato. Foi conseguirmos manter os miúdos conectados connosco, os miúdos ligados ao nosso movimento e com vontade de se permanecer, mantermos a motivação deles ligada. Nós fizemos acampamentos em casa, cada um na sua casa, e fazíamos o nosso momento de fogo de conselho, que é um momento à noite de peças de teatro online, cada um em sua casa, cada escoteiro ia preparando partes da animação e entrava no seu momento. Aliás, ao longo desta fase nós conseguimos fazer um acantonac, ou seja, um acampamento nacional na nossa casa. Cada um em sua casa? Sim. Um acampamento nacional. Como é que isso funcionou? Isto foi também um verdadeiro desafio. Nós tivemos, quem tinha a oportunidade de montar tenda no jardim, montou tenda no jardim. Quem não tinha, montou tenda dentro de casa. Há diversas imagens nas nossas redes sociais, no escotismo.pt, no CNE, a região de Braga. E, portanto, os escoteiros foram montando as suas tendas, foram fazendo desafios ao longo dos dias. Portanto, haviam desafios desde fazer alguma atividade culinária em casa, de preparar algum tipo de desenho ou alguma construção com aqueles palitos de espetada, por exemplo. E foram fazendo estes desafios, cada um em sua casa, à sua maneira. Alguns tinham a possibilidade de estar com o irmão, que também era escoteiro, noutra secção, e, portanto, conseguimos fazê-lo. À noite houve um momento, um sarau, que tivemos um escoteiro, a partir de sua casa, a fazer uma atuação para todos. Portanto, foi uma vivência diferente, desafiante, mas que nos permitiu manter aquele bichinho, que nós chamamos o bichinho do escotismo, cá dentro. A pandemia tornou-se uma oportunidade criativa para o CNE também e conseguiste manter essa relação com cada um dos elementos, mesmo à distância. Sim, isso tentamos. Foi esse então, para já, este tem sido o vosso grande desafio. Exatamente. E o grande sonho desta equipa, quando vós, o ano passado, iniciaste este mandato, qual foi o grande sonho que vós colocaste para esta missão? O lema da nossa equipa é sonhamos o nosso próprio impossível. Portanto, o nosso sonho é, obviamente, trazermos mais crianças, trazermos mais jovens, crescermos, sermos mais, porque acreditamos que, efetivamente, este movimento traz mais valias às nossas crianças. E os nossos pais, os pais dos nossos escoteiros, dizem-nos muitas vezes: o meu filho entrou para os escoteiros e desabrochou, o meu filho entrou para os escoteiros e ganhou uma vida diferente, deixou de ser tão tímido, passou a fazer tarefas que até agora tinha receio de fazer. E, portanto, o nosso sonho é isto, é chegar mais longe, chegar a mais crianças, chegar a mais jovens, chegar a mais famílias. Como é que nasceu o escotismo? Não só o escotismo católico, o CNE, mas nós estamos a celebrar o dia de BP, Sim. Assim dito. Quem é este BP? Como é que surgiu? Conta-nos um pouco da história inicial deste movimento a nível mundial. Portanto, no dia 22 de fevereiro de 1857 nasceu Baden-Powell, no Reino Unido. Ele sempre foi um jovem bastante traquina, que gostava pouco de estudar. No entanto, era uma pessoa extremamente inventiva e criativa. Ao longo do percurso de vida dele, ele foi militar e a determinada altura da vida dele achou que tinha que fazer mais pelos jovens da sociedade porque sentia que a sociedade não estava a seguir no rumo certo. E então juntou um bando de rapazes e fez o seu primeiro acampamento na ilha de Brância.
E a partir daí este movimento começou a ter aqui algum impulso e a crescer e a juntar mais jovens. Também a metodologia dele é muito baseada na metodologia montessoriana e, portanto, acabamos por dar muita autonomia aos nossos jovens, promover que eles façam, permitir o erro. A nossa sociedade cada vez mais nos diz, errar não. Não, nós temos que errar, nós temos que aprender com o erro e as nossas 8 maravilhas, uma delas é precisamente essa, é o aprender fazendo. Vamos aprender através das nossas mãos. E na própria escola também já começamos a seguir este caminho de aprender fazendo, da criança procurar a sua própria matéria, o seu próprio estudo e ser autónoma. E nós já damos isso, já quase há 100 anos que fazemos isso. Entretanto, ele chega a Portugal através da região de Braga, com o nosso arcebispo da altura, D. Manuel Vieira de Matos. Exatamente. E assim começa o CNE, o Escotismo Católico Português, que estamos perto de celebrar 100 anos. Exatamente, no dia 27 de maio de 2023 celebraremos os nossos 100 anos e, portanto, este também será um grande desafio, é no nosso último ano de mandato, coincide também com as Jornadas Mundiais da Juventude, portanto isto será uma grande celebração. Como é que vós estáis a preparar tudo isso? O final do vosso mandato, com os 100 anos do CNE, com as Jornadas Mundiais da Juventude, o que é que está a ser preparado ao nível da região de Braga para este momento? Portanto, nós estamos a prever que seja um grande momento, não só um momento da região de Braga, mas um momento nacional, um momento de todos os escoteiros. Neste momento, quando os escoteiros tens uma ideia a nível nacional, no escotismo católico, quantos somos? Nós deveremos andar na casa perto dos 60 mil, mais ou menos. 60 mil? Sim, não estou muito certa, porque agora não tenho os números presentes. Mas desses 60 mil, quando se faz um grande acampamento, normalmente participam cerca de... Portanto, o último grande acampamento fomos 19 mil, é o chamado Akanak, e este ano temos a Akanak novamente. Portanto, será o arranque das nossas comemorações dos 100 anos, já fará parte do início. Nós gostamos muito de festa, os escoteiros gostam muito de festa, e então nós fazemos 100 anos a 27 de maio de 2023, mas vamos celebrar isto ao longo de 3 anos. Começamos em 2022, celebramos em 2023 e terminamos em 2024. E, portanto, em 2022, este ano, já teremos um acampamento nacional, estão previstos 17 mil escoteiros, que já estão inscritos, a fase de inscrições já está quase aí a fechar, e iremos celebrar ou iniciar estas celebrações do centenário em Idanha Nova. Depois, aqui, mais concretamente na região de Braga, em maio de 2023, teremos aqui um fórum nacional, aberto a todos os escoteiros da nação, para fazermos aqui uma série de atividades, quer pela cidade de Braga, mesmo no próprio fórum queremos ter aqui discussão, debate, análise de ideias, iremos também fazê-lo e, portanto, estamos a contar receber cerca de 30 mil escoteiros, 20 mil, vamos ver, o que nos for possível na altura, mas pensamos que já não haverão tantas restrições. Qual é esta experiência de participar num acampamento com 17, 15 mil escoteiros? É a verdadeira aventura. É olhar em frente e ver que todos temos o mesmo ideal, que todos estamos a viver pelo mesmo, que todos nos arrepiamos com o grito, com o abraço, com o sorriso de uma criança é o suficiente. Um acampamento com tantos escoteiros é um momento muito enriquecedor, cheio de partilhas, de vivências, de experiências diferentes, porque nós estamos com escoteiros de Braga, mas também estamos com escoteiros de Lisboa, do Porto, do Algarve, da Madeira e até com escoteiros de outras zonas de Genebra ou de outros... Que também fazem parte do CNE, ou mesmo de outras zonas do mundo. Nós há pouco falámos da mística, da simbologia, quando apresentaste as diversas secções. Ajuda-nos a compreender um pouco melhor o
que é isso da mística, da simbologia, o que é que lhe está associado em cada uma dessas etapas de formação? Claro. Ao longo do nosso percurso, nós vamos trabalhando vamos associando aqui alguns símbolos aos nossos patronos, que nos vão ajudando a trabalhar a parte pedagógica do escotismo. Por exemplo, no caso dos lobitos, nós temos São Francisco de Assis, que é o patrono, e depois a cabeça de lobo é a simbologia deles, por causa aqui também do livro da selva. Já no caso dos exploradores, o patrono é Santiago de Compostela e temos a vara, temos a estrela, temos o cantil, portanto os nossos exploradores são os verdadeiros peregrinos dos caminhos de Santiago, com toda esta simbologia a eles associada. Depois temos os pioneiros, já agora passávamos aqui por Claro que todas sim. as secções, quem é o patrono dos pioneiros do lenço azul? Portanto, no caso do patrono dos pioneiros, acaba por ser São Pedro? São Pedro, exatamente, peço desculpa. São Pedro, no caso dos pioneiros, tem associado o machado, a rosa dos ventos, a gota d'água, portanto, sermos aqui empreendedores do nosso percurso. E no caso dos caminheiros, o homem novo é São Paulo, com a chama, com o fogo, com a mochila, com o pão, a Bíblia, de nos lançarmos ao caminho. Depois na região, estamos a terminar este nosso programa, na região, com todos esses núcleos, o que é que compete à equipa regional fazer essa interligação, lançais projetos, coordenais, o que é que compete também para que haja esta uniformidade, esta mais-valia de uma região unida à volta de um mesmo ideal? Exatamente. Numa região tão grande precisamos muito da ajuda dos nossos núcleos. Este tem sido algo que nós temos trabalhado. Que também tem uma estrutura, Também, não é? Também tem um chefe de núcleo. Exatamente. E uma equipa semelhante à equipa regional. Exatamente. E então essa relação, desculpa, continua? Tentamos que haja aqui uma ligação e uma similaridade entre as equipas, obviamente. Nós vamos fazendo comitês, portanto, quer eu me junto com os meus homólogos nos núcleos, os chefes de núcleo, quer os meus secretários se vão juntando também com os secretários de núcleo e vamos fazendo aqui um trabalho de articulação para conseguirmos chegar a todos os agrupamentos, porque uma região com 235 agrupamentos precisa mesmo que estejamos próximos deles e perto deles. E, portanto, esta articulação é feita quer ao nível dos adultos, ao nível das atividades, ao nível da pedagógica. Neste momento estamos a preparar, por exemplo, os festivais regionais. Os festivais regionais são uma atividade que nós temos todos os anos, ao nível regional. Estamos a prepará-los no núcleo do Cego de Maio, acontecerão no dia 23 de abril, e é um momento em que nós promovemos aqui as capacidades artísticas dos nossos escoteiros. Nós temos o concurso de música, temos o concurso de curtas-metragens, o concurso de fotografia, temos também o concurso de peças de teatro, que nós chamamos Fogo Conselho, e depois temos aqui um concurso especial que criamos, que a minha equipa já criou este mandato, que é o concurso do És Talento. Qualquer talento cabe aqui. E, portanto, não temos necessariamente que saber cantar, fotografar ou filmar, podemos simplesmente saber fazer uma renda, ou saber andar a cavalo, ou saber fazer patinagem, e entra também nestes novos talentos. Olha, e isto tudo são profissionais, com todas estas dinâmicas, com todas estas relações que é necessário manter vivas. Estais aí a tempo inteiro e profissionais. Somos profissionais do escotismo voluntariamente a trabalhar. É tudo trabalho voluntário. Sim, tudo. Naquele que é o tempo que dispondes depois dos vossos trabalhos. Exatamente. Somos todos voluntários, todos apaixonados pela causa do escotismo, todos com vontade de fazer mais pelas nossas crianças e jovens, obviamente, e, portanto, vamos articulando nos nossos tempos livres, entre as nossas profissões, também estas preparações destas atividades. No caso da região de Braga, também temos uma grande atividade que é anual, que é a abertura regional do Ano Escotista. Este ano será cá em Braga, no dia 24 de setembro, e será aqui o nosso pontapé de saída das comemorações do centenário.
Habitualmente costumamos ter 9.000 escuteiros e, portanto, gostava muito que este ano já assim fosse possível, se as restrições nos permitirem, não termos nós próprios restrições à participação dos nossos agrupamentos e dos nossos escuteiros nesta atividade. Obrigado, Catarina. Obrigada, eu. A terminarmos o programa, como habitualmente, convido-te a deixar-nos uma sugestão. Deixo sim. Eu trouxe comigo o livro A Caminho do Triunfo, de Baden-Powell. Neste caso, foi um livro que foi escrito pelo nosso fundador do escotismo e que nos diz que muitas vezes nós temos que ser capazes de avançar, de empurrar os escolhos e de impelir a nossa própria canoa, porque o mais importante é encontrar aqui o nosso triunfo, que é a felicidade, e deixar os outros felizes. Parabéns Obrigada. pela vossa missão e que este tempo que se aproxima das grandes celebrações do CNE possa ser de facto um momento de festa como vós desejais. Obrigada. Obrigado a vós também que nos acompanhais neste programa. O tempo é agora. Até à próxima semana, se Deus quiser.